Nós vamos dar uma olhada nesse primeiro conteúdo, né, da nosso primeiro encontro. Eu só vou tentar achar aqui, daqui eu compartilho. Aqui. Alguém de vocês conseguiu fazer a leitura daqueles números? Vamos dar uma lida ali naquela primeiro capítulo do Compêndio da Doutrina Social da Igreja, o desígnio de amor de Deus a toda a humanidade. Ele tem, então, como esse primeiro título, o agir libertador de Deus na história de Israel. Fala no número 20 que existe uma experiência religiosa, uma intuição de mistério. Dentro de cada ser humano existe um desejo, um chamado a algo maior. Esse é chamado de intuição do mistério. O ser humano sabe que existe algo além deste mundo, né? E que toca fundo no coração dele, chamando ele para algo maior. Essa é a chamada experiência religiosa. Mas também existe dentro de cada ser humano uma regra de ouro, que é tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-vos a vós, fazei-vos a eles. A teologia chama de lei natural. Quer dizer que o ser humano, dentro dele existe uma voz que diz assim, faz o bem e evita o mal. E todas as religiões chegaram nessa conclusão de que a grande lei de ouro da sociedade é tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-vos a vós, fazei-vos vós a eles. Isso está tanto, na Bíblia, quanto no Alcorão, quanto, nos outros livros sagrados, né? Todas as religiões, elas têm essa regra de ouro. E aqui na religião cristã, judaico-cristã, nós temos um Deus que se revela progressivamente a um povo, ao povo de Israel do Antigo Testamento. Esse povo que aspira por algo além, né? Esse Deus vem responder a esse desejo do ser humano. Essa busca do ser humano pelo divino, a revelação de Deus, então, vem responder. Mas é sempre Deus que toma iniciativa. Inclusive, esse desejo que nós temos por Deus, foi Deus que colocou dentro de nós. Então, Deus sempre toma iniciativa. Quando Ele nos criou, Ele já nos colocou o desejo de procurá-lo. Lá no Antigo Testamento, o Senhor dirige a Moisés a seguinte palavra: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Esse nosso Deus que nos criou, que colocou dentro de nós o desejo de procurá-lo, é um Deus que está atento à nossa realidade, principalmente à realidade do sofrimento. É um Deus que vê a aflição do povo, um Deus que desce e quer libertar este povo que está oprimido. Existe uma gratuidade do agir divino. Gratuidade significa que Deus age porque Ele é bom, não porque nós merecemos. Aí vem a graça, o dom. Ele propõe uma aliança e para nós vivermos essa aliança, Deus nos pede para seguirmos os mandamentos, né? Aquilo que é o desejo de Deus. Por isso a existência moral é resposta à iniciativa amorosa do Senhor. Deus nos ama e Ele então pede de nossa resposta um amor a Deus e aos irmãos, uma existência moral, uma existência ética. Para nós vivermos bem neste mundo, e a Bíblia diz assim, viver bem na terra prometida, foi ganhado de Deus os 10 mandamentos. O povo recebeu os 10 mandamentos como caminho de vida que indicam as condições mais seguras para uma existência liberta da escravidão do pecado. Isso também fundamenta a lei natural.
Esta, este, estes mandamentos revelados por Deus também correspondem à lei natural que existe já dentro de cada um de nós, né, de querer buscar a nossa felicidade. Os 10 mandamentos nos ajudam nesse caminho. E nos mandamentos de Deus, no livro do Deuteronômio, que é uma explicação dos 10 mandamentos, nós temos ali o direito do pobre. Aqui, quem trabalha já com a pastoral social, né, vai perceber que lá na Bíblia, muitas vezes, Deus se coloca a favor dos pobres. E, então, ali no livro do Deuteronômio diz assim: se houver no meio de ti um pobre entre os teus irmãos, não endurecerás o teu coração, e não fecharás a mão diante do teu irmão pobre, mas abrir-lhe-ás a mão e emprestar-lhe-ás segundo as necessidades da sua indigência. Agora nós estamos perto da Semana Santa, em que vai acontecer nas leituras diárias uma passagem em que vão lavar os pés de Jesus, né, com perfume caro. E Judas vai dizer: não era melhor ter dado aos pobres? E Jesus vai dizer: pobres sempre tereis convosco. Mas Jesus está citando exatamente o Deuteronômio. Quer dizer que aonde houver pobre, e os pobres estarão conosco, é para nós cuidarmos. Não fecharás a mão diante do teu irmão pobre. Além do pobre, existe o forasteiro, né, o estrangeiro. Se um estrangeiro vier habitar convosco na vossa terra, não o oprimireis, mas esteja ele entre vós como um compatriota. E tu amá-lo-ás como a ti mesmo, porque vós foste já estrangeiro no Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A Bíblia, as categorias das pessoas que mais são cuidadas por Deus no Antigo Testamento é o pobre, o estrangeiro, né, e a viúva. Pobre, o estrangeiro e a viúva. Aqui é o forasteiro, aquele que está na terra que não é sua, então ele precisa ser protegido. E nós temos no Antigo Testamento, no Levítico, o ano sabático. É a lei do ano sabático, celebrada a cada 7 anos. E também o ano jubilar. Esse ano sabático era o ano do repouso dos campos, quando a terra, a cada 7 anos, ela precisava repousar. E era também o ano em que as dívidas eram perdoadas. O que significa, assim, perdoar as dívidas? Naquela época, quando as pessoas ficavam endividadas, elas ficavam por 7 anos, e algumas, para pagar a dívida, se tornavam escravas. Mas a cada 7 anos, as dívidas eram perdoadas, e as pessoas que haviam sido escravizadas por causa das suas dívidas eram libertadas. A libertação geral das pessoas e dos bens, para celebrar esse ano sabático, que era chamado de jubileu. E também a cada 50 anos tinha o jubileu, como novamente na libertação dos escravos, remissão das dívidas e repouso dos campos. A cada 7 anos, a memória do êxodo e da aliança é trazida em termos sociais e jurídicos. O sentido da libertação do Egito foi exatamente o povo viver bem, não ter mais escravos entre eles. Por isso, a cada 7 anos, se vivia essa experiência da libertação. Tais princípios tornam-se o fulcro da pregação profética. Os profetas do Antigo Testamento são guardiões da aliança. Eles lembram que esse Deus libertador não quer ninguém oprimido, não quer ninguém escravizado. Os profetas, então, denunciam quando o rei, quando as lideranças oprimem o povo. E eles também anunciam novos tempos, tempos melhores, com mais esperança. Também é preciso
pensar a partir da criação, né? Quando Deus cria, ele cria de forma gratuita, né? O agir gratuito e misericordioso do Senhor em favor do homem. Tudo que Deus fez foi bom. Deus viu que tudo era bom e tudo foi dado ao ser humano para que ele pudesse, né, viver em paz, em harmonia com a natureza, com os irmãos, com Deus, consigo mesmo. Mas no meio desse projeto de Deus para a criação teve uma ruptura. A ruptura da relação de comunhão com Deus provoca uma ruptura da unidade interior da pessoa humana, da relação de comunhão entre o homem e a mulher, e a relação harmoniosa entre os homens e as demais criaturas. Tudo aquilo que nós consideramos no mundo que não está muito bem, né? As guerras, a violência, o ódio, a injustiça social, tudo isso é resultado do pecado que nos rompe com a comunhão com Deus e com os irmãos. E para que, né, o pecado não tivesse a última palavra, Deus enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento do desígnio do amor do Pai. Em Jesus Cristo cumpre-se o evento decisivo da história de Deus com os homens. Nele se cumpre o evento definitivo da história de Deus com os homens. Esse Deus que criou todas as coisas, na plenitude dos tempos, ele desceu e veio morar entre nós. A campanha da fraternidade esse ano tem como lema, né? Ele veio morar entre nós. Deus veio até nós através de Jesus Cristo, nos revelar, né, o amor de Deus para o ser humano e também para toda a criação. O amor que anima o ministério de Jesus entre os homens é aquele mesmo experimentado pelo Filho na união íntima com o Pai. Aquele amor entre o Pai e o Filho é o amor que Cristo oferece a cada um de nós, para que nós também possamos participar desse amor e desta comunhão trinitária. Quando Jesus vem nos falar do amor de Deus, ele fala desse amor que ele mesmo experimenta, por ele ser também de origem divina. A revelação do amor trinitário, o rosto de Deus progressivamente revelado na história da salvação, resplandece plenamente no rosto de Jesus. Quando nós, de fato, conhecemos Jesus, nós conhecemos o amor trinitário, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma comunhão de amor. E Jesus nos revela, né, esse amor divino. E aí nós temos na primeira carta de João: caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Então, esse amor que Jesus veio nos ensinar não é somente um amor que nós devemos a Deus, mas é um amor que também nós devemos viver entre nós, seres humanos. Né? Porque ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão. Esse é outro fundamento das pastorais sociais, daqueles que trabalham com a caridade. Nós amamos os nossos irmãos porque nós fomos amados por Deus, e Deus nos ensinou a amar. O mandamento do amor recíproco deve inspirar relações humanas na vida social e política. Deus é uma comunhão de amor. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nessa trindade que ama entre si, né, na comunhão intratrinitária, é o amor que essa trindade quer que nós vivamos entre nós, como comunidade, chamado pela trindade a sermos a sua imagem e semelhança. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus, a sociedade, né, deveria também ser a imagem e semelhança dessa comunhão trinitária, comunhão de amor, de relação, de doação. A pessoa humana no desígnio do amor de Deus. O amor trinitário, origem e meta da pessoa humana. Na comunhão de amor que é Deus, a pessoa humana é chamada a descobrir a origem e a meta da sua existência e da história. Esse Deus que é amor, que criou tudo por amor,
Ele criou também para que tudo que existisse vivesse esse amor, que é o próprio Deus. E quando nós refletimos quem nós somos, da onde nós viemos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui nesse mundo, nós temos que chegar na conclusão de que estamos aqui nesse mundo pelo amor de Deus, né? Porque Deus nos amou e nesse mundo nós somos chamados também a amar. Amar, servir, praticar a caridade enquanto, né, esse amor que nós temos pelos nossos irmãos. A pessoa criada, amada e salva em Jesus se realiza tecendo múltiplas relações de amor, de justiça e de solidariedade com as outras pessoas. Vocês lembram na pandemia, quando a gente teve que se isolar, e muitos de nós, né, nos sentimos desconfortáveis, porque o ser humano não foi feito para a solidão, para viver sozinho, nós fomos feitos para as relações sociais, né, para conviver, para amar, para servir. Por isso, quando o ser humano é obrigado a se isolar, né, ele não se sente bem, porque não faz parte da natureza humana o isolamento. O livro do Gênesis diz que é a inalienável dignidade da pessoa humana. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, aqui está a sua grande dignidade. Foi criado livre, responsável, consciente. A sociabilidade constitutiva do ser humano, isso já foi refletido, né, que o ser humano existe para viver em relação. O filósofo Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político, né, um animal social, quer dizer que ele se desenvolve na sociedade. E existe uma lei natural que Deus imprimiu no universo criado, que é a relação. E lembram que o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, disse assim que tudo está interligado. Antes do Papa Francisco, os próprios cientistas já diziam isso, os físicos, biólogos, né, os ecologistas dizem assim que tudo está interligado. E tudo está interligado porque tudo é uma teia de relação que é resultado da própria criação de Deus. Deus fez assim, Deus fez tudo uma relação. A salvação cristã para todos os homens e do homem todo, para todas as pessoas e o ser humano visto de uma forma integral, não a separação de corpo e de alma, mas o ser humano de corpo e de alma, né, de espírito, de consciência. A pessoa humana em todas as suas dimensões, ela é pessoal e social, espiritual e corpórea, histórica e transcendente. Começa a realizar-se já na história, o seu cumprimento, porém, encontra-se no futuro. Esse ser humano, que é uma teia de relações, ele vai se cada vez mais se aperfeiçoando, mas ele só atinge a perfeição máxima quando ele deixa esse mundo e vai para a vida eterna. Então, ali ele cumpriu a sua missão. A salvação que Deus oferece aos seus filhos requer a sua livre resposta e adesão. Deus oferece a salvação, mas o ser humano precisa aceitar essa salvação. Ele precisa responder a Deus. E essa resposta a Deus é também uma resposta no amor aos irmãos. Se eu digo que eu amo a Deus, eu devo viver esse amor aos meus irmãos. A relação que a pessoa é chamada a ter com Deus e a responsabilidade ética para com o próximo. Então, a minha resposta a Deus é como eu ajo com os meus irmãos nesse mundo, na sociedade. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo meus irmãos, dizia ali São João, né? Primeira carta de São João. Quando eu estou praticando caridade, quando eu estou fazendo um serviço social, né, um serviço na sociedade, eu estou também servindo ao próprio Deus, que nos pede para viver esse amor entre nós. O discípulo de Cristo com a nova criatura. Jesus Cristo, padecendo por nós, não nos deu simplesmente o exemplo para seguirmos os seus passos, mas nos deu um caminho novo. Se o seguirmos, a vida e a morte tornam-se santas e adquirem um sentido diferente. É bem interessante que diz aqui, Jesus não é somente um bom exemplo, ele é um caminho. E esse caminho que vai por Jesus Cristo
nós alcançamos, né, a nossa salvação e a realização daquilo que de fato nós somos, pelo qual nós fomos criados. E esse caminho passa pelo amor, pela doação, pela cruz. Estamos perto da celebrar a Páscoa, né? E também cada um de nós tem a sua cruz, precisamos seguir em frente. E essa cruz enquanto doação aos irmãos. A prioridade reconhecida a conversão do coração não elimina absolutamente, antes impõe a obrigação de trazer as instituições e as condições de vida quando essas provocam o pecado. A grande transformação vai acontecer quando nós convertermos o nosso coração. Toda mudança começa dentro de nós, mas ela não deve se limitar a uma conversão do coração. Ela deve se expandir para nós convertermos estruturas pecaminosas, estruturas sociais que nos levam a pecar. Embora, né, a conversão do coração seja prioridade, mas não é exclusividade. Depois a gente pode conversar sobre isso. Né? Então, também aqueles que pensam e fazem de modo diferente do nosso em matéria social, política, inclusivamente religiosa, devem estender seu respeito e a caridade. Devemos respeitar aqueles que pensam diferente de nós, até mesmo na religião. Só porque o outro crê, né, em outras coisas, tem ritos diferentes, não quer dizer que nós temos que agora ser inimigos. Nesse caminho é necessária a graça, arrancá-lo da voragem, da mentira e da violência. A teologia nos diz que depois do pecado original, o ser humano se tornou escravo do pecado, entende sempre mais, né, o pecado, a violência, a agressão. Mas quando nós nos entregamos à graça de Deus e o amor de Deus toma o nosso coração, nós somos capazes de atitude diferente. Não somos mais pessoas, né, da guerra, mas pessoas de paz, né, pessoas que são capazes de se dar aos irmãos. A relação com o universo criado e as diversas atividades que o homem dedica ao seu cuidado e transformação cotidianamente, ameaçada pela soberba e amor desordenado de si, devem ser purificados e levados à perfeição pela cruz e ressurreição de Cristo. Essa desordem que o pecado original causou dentro de nós, pela nossa proximidade com Cristo, né, com a graça, nós vamos, aos poucos, nos libertando e nos purificando, né, de toda essa desordem. Então, toda a nossa relação com o mundo e com os outros devem ser purificadas, né, por essa nossa relação com Deus, principalmente com Jesus Cristo e a sua cruz. A transcendência da salvação e a autonomia das realidades terrestres. Jesus Cristo é o Filho de Deus humanado. Quanto mais o humano é visto à luz do desígnio de Deus e vivido em comunhão com Ele, tanto mais ele é potenciado e libertado na sua identidade, na mesma liberdade que lhe é própria. Quanto mais nos aproximamos da prática de Jesus, mais humano nós nos tornamos. Jesus é perfeitamente humano porque é perfeitamente Deus. Quanto mais parecido com Jesus Cristo, mais nós seremos humanos e ao mesmo tempo também divinos. Deus mesmo se nos revelou em Cristo como Pai doador de vida. O homem nos é revelado como aquele que em Cristo tudo recebe de Deus como dom. Em Cristo, Deus se revelou a nós. E em Cristo, né, Deus se dá a nós. A pessoa humana, seu fim último, é o próprio Deus que se revelou aos homens para convidá-los a recebê-los na comunhão com Ele. Aquela pergunta, quem nós somos, né? O que estamos fazendo aqui nesse mundo? Nós somos criaturas amadas de Deus, filhos de Deus. E nós nos realizamos nesse mundo buscando a Deus e amando os irmãos. E o nosso fim último não é nesse mundo, nós caminhamos para a eternidade. Mas esse mundo é necessário nós passarmos por ele, aprendendo a amar e a nos doar aos irmãos, por amor a Deus.
Então, qualquer visão totalitária da sociedade, do Estado e qualquer ideologia puramente intramundana do progresso são contrárias à verdade integral da pessoa humana e ao desígnio de Deus na história. Qualquer afirmação que diz que tudo se resume a este mundo, né, que depois deste mundo não existe mais outra vida, tudo isso a doutrina social da Igreja chama de uma visão, né, totalitária, uma visão que exclui a transcendência. Mas não é porque nós pensamos na transcendência que nós não devamos nos comprometer com esse mundo também, né? Mas esse mundo, ele continua na eternidade. E desígnio de Deus e missão da Igreja. A Igreja é sinal e tutela da transcendência da pessoa humana. A Igreja é sinal e a salvaguarda da dignidade da pessoa humana. A Igreja põe-se concretamente ao serviço do reino de Deus, anunciando, constituindo novas comunidades cristãs, serve o reino difundindo pelo mundo os valores evangélicos. E aqui tem, embora tenha fotos do Papa, né, a Igreja é cada um de nós, povo de batizados. E a missão da Igreja não é somente buscar o reino de Deus, mas implantar o reino de Deus já aqui nesse mundo, que continua na eternidade. A Igreja está a serviço do reino de Deus. A Igreja não se confunde com a comunidade política e nem está ligada a nenhum sistema político. A Igreja incentiva a nossa participação na política. Nós vamos ver em uma das etapas, né, desse estudo, que a missão, por exemplo, dos leigos é no mundo da política, da comunicação, né, da educação, mas enquanto cristãos batizados, mas a Igreja em si, ela não se identifica com nenhum partido político, né, e nenhuma ideologia. Mas os cristãos, eles podem, né, escolher aí qual é o caminho que eles devem seguir, segundo a sua consciência. A identidade é a missão da Igreja no mundo, uma finalidade salvífica e escatológica que só pode ser plenamente alcançada no seu futuro. A Igreja nos ajuda a buscar o reino de Deus, a construir o reino de Deus, mas ela aponta, né, para o reino definitivo, quando Deus será tudo em todas as coisas. Ela nos prepara para este reino definitivo. A Igreja, reino de Deus e renovação das relações sociais. Deus em Cristo não redime somente a pessoa individual, mas também as relações sociais entre os homens. Não quer dizer que a salvação não é somente a salvação da alma, é a salvação da pessoa e também a renovação das estruturas sociais pecaminosas que nos levam a pecar. Aqui também está a salvação, né? Quando nós transformamos esse mundo para torná-lo conforme a vontade de Deus. E aqui vem a nossa ação social. A transformação social é uma tarefa confiada à comunidade cristã, que a deve elaborar e realizar através da reflexão e da praxe inspirada no Evangelho. O documento Lumen Gentium do Concílio Vaticano II diz assim que a missão do leigo é transformar esse mundo segundo os critérios do Evangelho. Olhando para a Bíblia e olhando para a realidade, né, nós começamos a transformar a realidade segundo a vontade de Deus. Então, a nossa missão nesse mundo não é somente ficar esperando, né, o reino dos céus, mas em se inserir nesse mundo e tornar esse mundo melhor. E aqui vem toda a nossa ação social. A lei fundamental da perfeição humana e, portanto, da transformação do mundo é o mandamento novo do amor. Nós vamos agir nesse mundo porque nós fomos amados por Deus e porque nós somos capazes de amar o nosso irmão. Toda a nossa ação vai ser guiada exclusivamente pelo amor e não pelo ódio, não pela vingança, não pelo desejo de destruir os outros. O amor recíproco entre os homens, sob o olhar de Deus, o instrumento mais potente de mudança social no plano pessoal, assim como no social. Esse amor que nós vivemos entre nós é o amor que nós recebemos de Deus. E nós já estamos indo para o final.
E nós, então, buscamos nesse mundo e na nossa vida novos céus e nova terra. A promessa de Deus e a ressurreição de Jesus Cristo suscitam nos cristãos a fundada esperança de que para todas as pessoas humanas é preparada uma nova terra, uma nova e eterna morada, uma terra em que habita a justiça. Aqui é a dimensão de que o mundo não termina, né? A vida não termina com a morte, ela continua na eternidade. E as forças da ressurreição que atuam depois da nossa partida nesse mundo, também atuam nesse mundo em que o amor vai vencendo a morte. A violência, a injustiça vai sendo vencida, né, pela justiça, pela paz. E aqui é a nossa tarefa de ser as forças da ressurreição e de vida nesse mundo de morte, né, de violência. Os bens, quais a dignidade do homem, pertencem ao reino de verdade, de vida, de santidade, de graça, de justiça, de amor e de paz, que Cristo entregará ao Pai, e lá o encontraremos novamente. Tudo aquilo que existe vai ser entregue, né, ao Pai por Cristo, no dia em que Cristo será tudo em todas as coisas. Mas antes disso está aqui a nossa tarefa de transformação. O agir humano na história é de per si significativo e eficaz para a instauração definitiva do reino. Por um lado, Deus tem a força de instaurar o reino. Por outro lado, nós somos colaboradores com Deus nessa tarefa de instaurar esse reino definitivo. Isso a gente está compreendendo, né? Não é Deus que vai fazer tudo sozinho, Ele quer a nossa colaboração. E a nossa colaboração é praticar a vontade de Deus nesse mundo, tornando esse mundo melhor, mais justo, fraterno, mais amoroso, caridoso. E Maria é um exemplo para nós transformarmos esse mundo. Aquele que derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes, sacia de bens os famintos e despede os ricos de mãos vazias, dispersa os soberbos e conserva sua misericórdia para aqueles que o temem. Maria tem um cântico profético, né, que fala que todos aqueles que nesse mundo se colocam acima dos outros, chamados poderosos desse mundo, serão derrubados dos seus tronos. Maria é o ícone mais perfeito da liberdade e da libertação da humanidade e do cosmos. Ela que se diz, a serva do Senhor, nos ensina e nos anima a sermos servos uns dos outros. Somos servos dos outros porque também somos servos de Cristo. Somos continuadores da sua obra. Então, vou tentar ver aqui como é que eu tiro a apresentação agora. Então, agora, a partir disso que vocês viram, né, que foi mostrado, mas também alguns também já leram esse texto, e teve o vídeo também que foi compartilhado. O que vocês entenderam sobre esse primeiro tema, o desígnio de Deus, do amor de Deus a toda a humanidade? Vamos conversar um pouco. Temos aí mais 40 minutos. Quem é que leu essa parte aí no compêndio que foi compartilhado nos dias antes? Alguém conseguiu ler? Alguém quer comentar sobre aquilo que foi falado agora, que a partir dos slides? O que vocês entenderam, o que não entenderam, o que concordam, o que discordam?
falar. Porque nossa vida é tão corrida, dia a dia, que a gente esquece de olhar um pouquinho para o lado do próximo, né? Que está precisando de ajuda, necessitado. E achei legal algumas partes, como a gente não ficar aqui, né? Só esperando a vinda de Deus, a vida eterna. E aqui também, né, nos colocarmos à disposição. Desculpa, eu acho que eu tranquei aqui aquela que estava falando. Oi, oi, Ah, desculpa, pode falar de novo, Cassia. sem problema. Eu estava falando que os nossos dias são tão corridos que a gente esquece de olhar para o lado, para o próximo, né? A questão de ajuda dos necessitados. E como o senhor falou, a gente não ficar parado apenas esperando a vinda de Deus, né? A gente também se colocar a trabalho, a ajudar o próximo que precisa, os necessitados. Uhum. Alguém mais? Assim como Deus nos criou assim como sua imagem e semelhança, né? Ele nos criou para o bem, né? Para fazer o bem, não para fazer a maldade, não para prejudicar o próximo, né? E através disso nós temos que buscar, né, o perdão, o amor, transformar pessoas, né? Ajudar a transformar pessoas que às vezes estão fora do caminho ou se encontram desorientadas, né? Olhar sempre pelo mais pobre, pelo mais necessitado, pelo estrangeiro, né? Que muitas vezes passa despercebido do nosso olhar, né? Estão caídos, como diz a palavra, né? Às vezes estão caídos na beira do caminho e nós passamos na correria do dia a dia, como a amiga ali falou, a gente passa despercebido de muitas coisas, né? De praticar mais a caridade, de olhar mais para o outro e ser mais humano, né? Com o próximo, com as próprias comunidades, participar mais, buscar mais, atuar mais e pregar o amor, né? O amor é o principal de todos, né? Que nós temos que sempre trilhar esse caminho, né? O caminho do bem para ter um mundo melhor, né? Para um dia chegar também a uma terra prometida, né? Um lugar melhor que é além desse mundo aqui. E eu acho também que é viver o reino de Deus já aqui, né? A gente pensa, não sei se todo mundo pensa, mas a gente tem a tendência de pensar que o reino de Deus é para depois que a gente morrer. E não, né? Jesus veio anunciar o reino de Deus aqui. Então, como é que a gente vai fazer viver o reino de Deus, né? É fazendo o bem aqui, é olhando para o próximo aqui, né? Fazendo aquilo que está ao nosso alcance já aqui. Não sei se eu entendi bem, padre, se é assim. Sim, Posso falar, Eliseu? pode falar, Denise. Tá, me incomoda um pouco essa coisa. Não é que me incomoda falar de Jesus, por exemplo, os pobres, vocês sempre terão os pobres. Isso está na Bíblia, né? Mas não é isso, eu acho que muito mais do que ajudar as pessoas, e ajudar fica uma coisa tão cômodo, como é cômodo para mim eu pegar e atender o chamado da Jocélia, por exemplo, e levar um alimento lá. Isso é fácil. Mas o que a gente tem que, na realidade, lutar muito é por justiça social. Eu não quero ter pobres que precisem da minha ajuda. Eu quero ter justiça social, que as pessoas tenham acesso ao básico, ao mínimo e ao muito necessário e tenham dignidade.
porque na realidade, assim, a gente precisa da pastoral social, a gente precisa ajudar as pessoas, não se discute, mas a gente tem que lutar muito para que não existam essas pessoas. E não existir é ter justiça social. Não sei se me faço entender. Sim, eu citei ali essa passagem bíblica porque Jesus estava na cabeça dele essa passagem do Sim, Deuteronômio, ele estava sim, citando, né? sim. Mas ele citou só a primeira parte, né? Pobre sempre tereis, mas Sempre a tereis. continuidade é assim, ó, quando você encontrar um pobre, você tem que estender a mão. Então, quer Sim. dizer que a missão é sempre, né, diante de um pobre, né, estender a mão, fazer aquilo que é necessário. Pois é, mas a luta pela justiça social seria uma coisa que diminuiria o número dos pobres, porque as pessoas têm que ter acesso à educação, têm que ter acesso à moradia, têm que ter acesso à saúde, têm que ter acesso a tudo isso, e é fácil, mais uma vez eu repito, é fácil a gente estender a mão por uma necessidade que é a fome, e é uma necessidade imediata. Mas e o contexto todo? Isso me incomoda. Nós vamos olhar nos últimos estudos, né, a Fratelli Tutti, do Papa Francisco, que tem uma parte que ele fala sobre a política e a caridade. Ele diz que a caridade pode fazer muita coisa, mas a política, né, organizada, ela pode fazer muito mais, porque daí ela vai trabalhar nas estruturas. E ele fala, então, numa boa política que a gente precisa, né, que ela alcança muito mais do que a caridade. Me parece que o tempo é difícil, né? É um tempo difícil para dialogar, porque o que se apresenta hoje é muito diferente do que se apresentou ontem, né? E a gente está num tempo de turbulência. Então, essa justiça social hoje, ela se configura cada vez mais, sobretudo num contexto brasileiro, que nós temos eleição esse ano, né? Então, a gente tem a obrigatoriedade de ter consciência no que a gente vai fazer. Dado o que está acontecendo no mundo inteiro e o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Então, eu até, viu, gente, assim, ó, a campanha da fraternidade, o texto base, ele é uma denúncia. Quem não leu o texto base tem que ler. Porque é muito claro, o texto base da campanha da fraternidade desse ano, ele nunca foi tão nunca confrontou tanto o sistema quanto esse ano, tá? Ele é muito claro em dizer que 3% vai para a educação, 4% para a saúde e 97% vai para os bancos. Para os bancos. Está lá no texto base. Então, a gente entender que pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, não importa, tá? O que não vai quebrar nesse sistema é banco. Se matam as pessoas, se quebram cidades, comunidades, não importa que seja de direita ou de esquerda, quem será afetado é o povo, quem paga é nós. Então é importante a gente se dar conta. Viu? Eu quero falar uma coisa para você, gente. Eu nunca ouvi falar no que eu estou ouvindo falar esse ano. 2 famílias aqui da comunidade falaram que vão ter que vender as terras porque 4 anos, 5 anos de safra ruim, não consegue mais pagar as dívidas, porque já estão em 20 milhões para o banco, para o Sicredi, para o Sicob. Então, a gente está vivendo um momento difícil, né? Então, como falar de justiça social ou falar da consciência social como igreja num patamar assim, eu vejo que é muito complicado, né? Mas é ao mesmo tempo inspirador, né? Então, só o evangelho vai poder dar uma resposta para nós, né? Eu mandei para vocês o material aí, não sei se vocês receberam no grupo. E esse primeiro tema aqui, ele fala bastante do amor de Deus, né? O amor que Deus tem, e daí Jesus Cristo como revelador do amor de Deus, e esse amor nós vamos exercer,
na caridade, no serviço social. Mas o que que dificulta as pessoas praticarem a caridade? Será que é um desamor? Será que é uma falta de amor com os irmãos? Será que elas não entenderam o amor de Deus? Né? Como é que pessoas usam talvez religião também para condenar as pessoas, né? Para excluir? O que que vocês pensam disso? Padre Eliseu, uma das coisas assim, ó, que eu vejo muita dificuldade na nossa igreja, na nossa comunidade, é as pessoas irem ao encontro daquelas pessoas mais necessitadas. Mas não é o mais necessitadas no sentido de comida, de falta de educação, é, é a necessidade de serem ouvidas, de serem visitadas, de conversar. Isso eu vejo que a nossa igreja, ela tem que ser uma igreja mais em saída, mas em função dessas pessoas que precisam. Mas as pessoas não precisam de alimento, as pessoas precisam de que alguém vá até elas e converse com elas e convide elas a participar e que busque elas. Isso que eu acho que na nossa igreja está faltando. E se a gente dissesse assim que as pessoas também precisam de alimento, mas também precisam dessa acolhida, né? Porque algumas de fato precisam de alimento, né? Sim, mas eu acho assim que nem na nossa comunidade a gente tem, né, tem isso mais perto, essa questão da pessoa precisar de alimento, precisar de uma moradia, mas a gente tem muitas pessoas que não são ouvidas, né, que não são queridas. Então eu acho que isso é uma função nossa, enquanto cristã, ir ao encontro dessas pessoas, fazer com que essas pessoas venham até nós, venham participar da igreja, venham ser ativas, né? Venham nos ajudar também. O Papa Francisco nos questionava se a gente conhece o nome dos pobres, né? Acho que o Padre Luiz também deve ter lembrado disso, né? Que ele, nas homilias e nos textos dele, ele dizia: você conhece o nome das pessoas, né? Você ajuda. E também a história delas, né? Tem pessoas aqui que trabalham já na pastoral social que conhecem muitas histórias. A Juscelia visita bastante pessoas, né, Juscelia? Tanta realidade que você vê ali. Muitas. Assim, ó, a oração e a caridade, elas caminham juntas, né? Uma não tem valor, a oração sem caridade não tem valor, e a caridade sem oração também não tem valor nenhum. Então, assim, e a caridade, ela é um gesto concreto, né? Principalmente agora também, que nós estamos na quaresma, a caridade é um gesto concreto de tu fazer a tua doação de alimento. Nós temos muitas famílias necessitadas, muitas, de famílias de dizer que estão comendo polenta só há 15 dias, só polenta, com famílias, não é? Com criança. Outra semana passada atendi uma família também que não tinha o que comer, não tinha, o marido foi assassinado, ela ficou com as crianças, não tinha o que comer. Daí uma líder da comunidade me chamou. E assim, se tu vê a moradia, é muito triste. É muito triste que tu vê as moradias, tu circular assim, na periferia mesmo, né? Tem muitos casos que é desesperador mesmo, né? Que precisa, de fato, do alimento, né? É como a outra colega ali falou também, claro, precisamos do alimento, do espírito, da alma, né? Mas eles são carentes de tudo, né? São carentes de tudo, né? Então, o pouco que dá para a gente fazer, eu acho que cada um consiga fazer um pouquinho, é uma soma que vai aliviar a dor de muita gente. Muita criança sem fralda, não tem fralda. Estou atendendo uma família que não podia mandar mais na creche porque não tinha fralda. A creche não aceita as crianças sem fralda, tem que mandar umas 5 fraldas todos os dias, não tem dinheiro para comprar. Então, assim, entra essa parte material, é muito forte, né, a necessidade. Então, eu sempre imagino um pouquinho de cada um, como nós estamos fazendo aqui na nossa paróquia,
um pouquinho que cada um contribua. Nós temos o banco de alimento que dá 22 cestas para nós, mas nós já passamos, acho que, de 40 cestas por mês, que nós estamos entregando e que nós coletamos ali. É 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos que cada um da comunidade traz. Nós estamos conseguindo colocar a comida, dando uma cestinha para todos, né? Então, é um pouquinho de cada um, né? É o amor ao próximo mesmo, sabe? É isso aí. Não sei se vocês conseguiram compreender a relação entre o pecado pessoal e o pecado social. Alguém consegue dizer para nós assim o que que entendeu sobre o pecado pessoal e o pecado social? As estruturas do pecado também. Essa parte aí eu não estou habilitada a falar. Não. Então, assim, quando nós pecamos, né, e o nosso pecado é sempre uma falta contra Deus e contra os irmãos, esse pecado, ele nos... é a nossa responsabilidade pessoal. Só que quando muitas pessoas acabam pecando, e um dos grandes pecados hoje do mundo é o individualismo, é o egoísmo, é a indiferença, a gente começa a achar que aquilo já não é mais pecado, aquilo é normal. Aquilo é o jeito certo de fazer. Então, quando a gente entra num pecado social e numa estrutura de pecado, a gente começa a considerar aquilo ali já normal. E aí o mundo se acomoda no individualismo, né? Ah, as pessoas já não acham que é pecado elas sentirem indiferença com o sofrimento dos outros. Então, por isso que a nossa conversão, ela é pessoal, mas ela também é social. Nós precisamos converter as estruturas injustas da sociedade que nos fazem achar que aquilo ali já não é mais, já é normal, né? É o jeito certo de fazer. Então, aí nós temos um trabalho de transformação da mentalidade do mundo. A conversão ecológica se passa também por uma conversão da nossa forma de pensar a nossa vida em relação com o meio ambiente. O meio ambiente não é simplesmente recurso, né, de lucro. O meio ambiente é um dom de Deus, é feito também, né, para que o ser humano possa olhar a beleza. A Laudato Si vai dizer assim, a gente perdeu a capacidade de ver a beleza, a gente só vê o que aquilo ali pode reverter em lucro para nós. Então, se tem uma floresta grande, né, se tem um lugar bonito, a gente pensa, o que eu posso lucrar nesse espaço aqui, né? Ao invés de simplesmente se agradar com o dom de Deus. Então, a conversão da mentalidade, né, das pessoas. Então, podemos já ir fazendo também uma avaliação desse primeiro encontro. Querem contar também como é que vocês se sentiram, como é que vocês foram convidados para esse estudo, vocês estão interessados? Mas primeiro vamos fazer um comentário de o que vocês acharam desse tema. Eu falei muito rápido, eu tenho que falar muito devagar, mais devagar. Teve muito slide, eu teria que ser menos. O assunto estava muito difícil. O que vocês dizem? Entenderam? Eu acho assim, não, estava muito bom, Padre Eliseu. Caiu. Foi bem explanado, bem colocado, viu? Que ele se referia bastante, era, nesse texto aí, era o amor ao próximo, né? Que Deus nos criou para amar, né? Uns aos outros,
Então, eu acho assim que está bem dentro do contexto, né? Ainda não está abrangendo uma parte política, né? Ainda, né? Que creio que seja mais para frente, né? Que, que também vai aparecer a outra parte, né? Mas é isso aí. Não foi, acho que bem dentro do contexto, estava muito bom. Eu também achei muito bom. E a forma como o Padre Eliseu fala também e explica os slides é muito bom. Também tem muita coisa ali que é para a gente parar e pensar. E assim, ó, a forma como a gente está fazendo no domingo à noite é ótimo também. Padre Eliseu, eu, eu achei muito interessante o nosso início de estudo da doutrina social da igreja e acho muito importante a gente continuar. Achei o método bem interessante também. É uma maneira da gente participar. Acho que está bem bom assim e a gente precisa continuar com isso porque na minha opinião, acho que a gente está olhando muito pouco o lado social do cristão. A gente está olhando bastante o lado espiritual, que também tem muita importância, mas o lado social, aquilo que é a nossa missão de cristãos. Por exemplo, eu anotei aqui uma frase que me chamou muita atenção, que dizia assim no texto que o senhor leu: quanto mais parecidos com Jesus nos tornamos, mais humanos seremos. Que espécie de ser humano nós somos hoje? Aquela tua última colocação ali, como é que a gente vê a nossa missão de transformação deste mundo tão injusto que está aí e que começa bem pertinho da gente, bem pertinho aqui, né, de cada um de nós. Então, acho que foi muito, muito importante. São momentos que a gente não pode perder. Precisamos convidar mais pessoas a se integrar no grupo. E acho que é por aí mesmo. A última encíclica do Papa Francisco foi sobre a capacidade de sentir compaixão, né? Foi o Dilexi Nós, sobre o coração de Jesus. E ele dizia assim que nós estamos vivendo num mundo sem coração, as pessoas não sentem mais a dor do outro, cada um fechado em si. E quando nós nos tornamos parecido com Cristo, nós também acabamos nos tornando aquilo que nós devemos ser enquanto humanos, né? Porque ele foi o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Então Jesus também nos ensina a abrir o nosso coração também para, como diz a oração do Sagrado Coração de Jesus, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. No Hein, começo da Padre Eliseu, achei boa a sua metodologia, principalmente agora essa última explicação que o senhor deu aí do pecado social, né? Que eu penso que é tudo aquilo que a gente acaba fazendo no coletivo, né? E já fica achando que não é pecado. Eu vou discriminando o meu irmão, eu vou no comportamento do grupo, esquecendo daqueles que menos têm, e aí violamos a dignidade humana, gerando desigualdade, injustiça, né, e desamor. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, que eu acho que não sei se o senhor já falou e eu perdi, se o senhor podia repetir, do pecado pessoal. O senhor falou do pecado, entendi bem essa do pecado social, e se o senhor podia caracterizar para nós o pecado pessoal. O pecado pessoal, ele tem a ver com a nossa responsabilidade diante de Deus e, consequentemente, diante dos irmãos, né? E lá no Antigo Testamento nós temos os 10 mandamentos. Mas Cristo resumiu os 10 mandamentos no amor, amar a Deus e amar ao próximo. Santo Agostinho, ele até usou uma expressão, ame e faz o que queres.
Então, hoje, o nosso pecado pessoal está muito ligado à forma como nós amamos ou deixamos de amar. E quando nós amamos, nós promovemos o outro, né? Nós servimos, nós humanizamos, né? Então, quanto mais nós amamos, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Só que amar também é exigir, né? Porque quem ama também exige. Se você quer o bem do próximo, você também tem que, muitas vezes, puxar a orelha da pessoa, né? Pelo bem dela, né? Dizer, olha, tu não tá no bom caminho, quem sabe tu se converte, né? E aquilo que Deus quer é a nossa felicidade, né? Santo Irineu dizia que a glória de Deus é a felicidade do ser humano. E quanto mais nós entramos no caminho de Deus, mais nós nos tornamos, né, gratos pela existência, felizes, e esse é o nosso caminho. Quanto mais nós nos afastamos da vontade de Deus, mais a gente se sente perdido nesse mundo, né, mais angustiado, mais raivoso, mais violento. Tudo isso é o pecado que está né, nos escravizando. Aqueles que vão à guerra, aqueles que praticam o mal, eles são escravos do pecado. E a nossa tarefa é ajudar essas pessoas também a se libertar dessa escravidão, né? Não praticando o mal, né? Não pagando o mal com o mal, mas pagando o mal com o bem, fazendo o bem. Vencendo, inclusive, a nossa tentação da violência. Por causa do pecado original que existe dentro de nós temos também uma tendência, né, à violência, à agressividade, à injustiça, mas a gente precisa vencer isso também dentro de nós. No começo da live ali, que Deus diz: Eu vi a aflição do meu povo no Egito. Aí eu faço uma pergunta assim para mim, e hoje como será que Deus está vendo, né? As guerras no Oriente, né? A destruição né? É, pela ambição pelo dinheiro, território, riquezas, né? Petróleo, água, ah, como está, né? O povo vivendo, né? Que será que Deus, né? A gente se questiona, né? Como que Deus está vendo tudo isso, né? Uma destruição total, né? Nas cidades, né? Avião, como é que se diz? Hoje usam, né, a tecnologia super avançada, né, para destruir cidades, povos, tudo, né? Então, a gente para às vezes para pensar, né, como isso está desagradando a Deus, o jeito que está o mundo, a violência, né, contra a mulher, contra a criança, contra as famílias. Então, tem muita coisa a ser pensada, né? Ela aborda muitos aspectos, essa live aí. Ótima pergunta, Juscelia. Padre, eu queria Eu que o senhor queria... explicasse um pouco ali, Deus, sobre o ano sabático. Ah, sim. Que se- Pode O ano explicar um pouquinho? sabático. O ano sabático vem da palavra sábado, que é no, no, no hebraico é o Shabat, né? O sábado é o sétimo dia da criação, quando Deus cria todas as coisas, né? A Bíblia diz que ele criou em 6 dias, no sétimo dia ele descansou. Aí o ano sabático tem a ver com 7 anos, a cada 7 anos a terra precisava descansar, para que ela pudesse produzir depois. E nesses 7 anos também se vivia o ideal da criação, que é a harmonia, não é a escravidão, né, não é a opressão. Então, né, nesse ano se libertava também as pessoas das dívidas e da escravidão por causa das dívidas, né? É como se a cada 7 anos se vivesse novamente a criação como Deus gostaria que fosse. E também tem a ver com o ano jubilar, né? O ano jubilar também a cada tempo se celebrava o ano jubilar novamente com essa questão do perdão das dívidas,
Porque, olha só, veja só como era interessante isso, para que não houvesse perpetuamente essa questão de injustiça social, né? De pessoas que têm mais, pessoas que têm menos, que hoje é um grande problema da nossa sociedade. Eles viviam em cada momento, né? Todos se libertavam e tinham novamente o direito de viver de forma, não dá para dizer igualitária, mas pelo menos justa, né? E não se crescia, então, a divisão social. Eu queria encaminhar algumas questões, assim, para a gente encerrar e programar já as próximos estudos. Vocês viram que eu mandei no grupo ali a proposta do estudo até o final do ano, né? Eu estou com uma ideia aqui de que talvez, se alguém se sentir à vontade, poderia pegar um tema e trabalhar para nós. Não quer dizer que eu precise trabalhar todos eles, né? Mas se alguém se sentir à vontade e disser ali no grupo, assim, deixa comigo então a Laudato Si que eu trabalho com vocês, eu vou ler, vou. Aí outra pessoa poderia escolher um outro tema, ali tem família e trabalho, outro tem a vida econômica e política. Isso aí tem no compêndio da doutrina social da igreja, se alguém quer estudar e depois compartilhar conosco alguma coisa. Mas se vocês não se sentirem à vontade, fiquem tranquilos que eu tenho todo esse material aqui também. Eu posso trabalhar. Mas eu deixo aberto, se alguém de vocês quiser pegar algum conteúdo e quiser trabalhar para nós, fiquem à vontade. Mas senão eu tenho todos eles já preparados. Podemos ir encerrando, para não ficar muito cansativo. Tem gente que estudou a final de semana inteiro, né? De sábado e domingo. Da minha parte, estou iniciando agora com vocês essa caminhada, mas para mim é muito gratificante e estudar a palavra, conhecer. E o amor é a base de tudo. Assim. E quando as pessoas realmente souberem a importância da vida e se viu no mundo pela disputa do poder, essas guerras é o poder. Então, é através do conhecimento, do estudo da palavra, que a humanidade ela vai se reencontrar. E eu sempre digo para meus filhos aqui, para minha esposa e para meus irmãos, que a vida é incrível. E a base de tudo, Padre, é o amor. O significado do amor, o significado de você olhar para dentro de você e ter autocompaixão e você conseguir olhar para o seu semelhante e entender o significado da empatia, da compaixão. Isso é incrível. Eu vou dizer que para vocês, assim, eu estou vivendo uma fase incrível da minha vida, não, tendo a oportunidade de conviver com vocês, conhecer esse final de semana foi incrível para mim. Se eu for falar de preço, não tem preço. E eu acredito que eu me reencontrei, né? E eu quero seguir nesse caminho do conhecimento, e porque todo ser humano tem um porquê, e cada ser humano tem um dom. E quando você se descobre esse dom, é incrível. Mas o conhecimento ele transforma. O amor e o conhecimento transforma, e Deus, Cristo transforma o ser humano, e isso não tenho palavras para falar, que dizer meu muito obrigado a vocês aí por me darem essa oportunidade de conviver com vocês e ter conhecido vocês aí, isso é incrível. Então, nosso próximo encontro, né, reflexão, será no dia 19 de abril, no domingo, às 20 horas. Nós vamos estudar o capítulo 2 do Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Eu coloquei lá no grupo, que eu peguei na internet, né, esse compêndio, mas ele existe em livro, se vocês quiserem comprar, se não tem ali na internet. A gente vai ler, vai estudar do número 60 ao 103, a missão e doutrina social. Se eu não me engano, ali acho que vai contar, inclusive, a história de como surgiu a doutrina social da igreja, os vários documentos. O primeiro documento da doutrina social da igreja foi do Papa Leão XIII, sobre a Rerum Novarum. E bem interessante que esse Papa atual
se quis chamar de Leão, né? Leão XIV, provavelmente é um papa da doutrina social da igreja também. Encerramos, então. Aí a gente vai se comunicando ali pelo grupo. Obrigado por tirarem esse tempo aí para aprofundarmos, né? E já é uma forma também de nós nos aperfeiçoarmos para servir melhor. Então, Senhor Deus, nos abençoe, nos dê uma noite tranquila, uma semana, né, produtiva, e que cada irmão que nós encontramos possamos encontrar o rosto de Jesus. Senhor Deus, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Tudo de bom, até